Deus em Cristo seja louvado. Amém. A Deus, nosso Pai, os anjos nos céus, digam amém para a nossa mensagem. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 22 a 28. Que começa dizendo assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, digam às claras, ou seja, digam na luz. O que escutais aos ouvidos, pregoai sobre os telhados. E não temais os que matam a carne, e não podem matar a alma. Temei aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo, ou seja, a carne. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos embasar o versículo 22, quando Jesus Cristo disse: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Irmãos em Cristo Jesus, comecei a meditar no meu canal do YouTube. Tem canais que é só coisa feia, imoralidade e comédia. E estes canais crescem todos os dias assustadoramente. E milhões de inscritos, milhões e milhões de visualizações. O meu canal é um canal odiado pelos povos das redes sociais. Já está com mais de 5 anos que eu abri este canal. Para a glória de Deus, já tenho 131 inscritos. Não é 131 mil não, irmão, é 131 inscritos durante esse tempo todo. E as visualizações são mais poucas ainda. Comecei a perguntar para Deus, por que poucas pessoas das redes sociais se inscrevem no meu canal? Por que poucas visualizações no meu canal? Deus me respondeu. A resposta está nas Escrituras Sagradas, que eu a examinasse, que estaria a resposta porque os povos das redes sociais não gostavam do meu canal. O ponto principal dos povos das redes sociais não gostarem do meu canal, Atalaia da Última Hora, é porque as suas mensagens, ou seja, as nossas mensagens, é espiritual. Então, as nossas mensagens para os povos das redes sociais é uma loucura. Porque assim está escrito nas Escrituras Sagradas. O primeiro sinal dos povos das redes sociais não gostar das suas mensagens é eles são carnais e naturais. E as suas mensagens são espirituais. Veja 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16. Aqui está a resposta por que as redes sociais não gostam do seu canal. O que mais os povos das redes sociais odeiam é o nome de Jesus Cristo. Vocês podem fazerem mensagens falando no nome de Jesus ou do Senhor Jesus, que todos os povos das redes sociais gostam. Mas se fizer uma mensagem que fale somente no nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém gosta de ouvir. Vamos ouvir o que as Escrituras Sagradas nos falam, porque os povos das redes sociais não gostarem das nossas mensagens. Irmãos, em Cristo Jesus,
Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, no nosso meio, e ele abrisse um canal no YouTube, aconteceria com ele a mesma coisa, a mesma rejeição que tem o canal Atalaia da Última Hora. Porque Paulo ia falar somente em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ia falar pouco em nome do Senhor Jesus ou somente de Jesus. Vamos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16. Paulo começa dizendo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Cristo, ou seja, o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vocês, senão Jesus Cristo e o que foi crucificado no duro madeiro da cruz. Eu estive convosco em fraquezas e com temor e com grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Rei da Glória, ou seja, o Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito que no homem está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus Cristo, para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, meus queridos irmãos, quando eu examinei a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, não tive nenhuma dúvida o porquê dos povos das redes sociais não gostarem das mensagens do meu canal. As mensagens são espirituais e os homens naturais são carnais, e por isso não podem entender as nossas mensagens, que são espirituais, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, as Escrituras Sagradas nos deu a resposta, o porquê os povos das redes sociais não gostarem das nossas mensagens no nosso canal do YouTube. Para os povos das redes sociais, as nossas mensagens é uma loucura e eles não podem entender as nossas mensagens que são espirituais. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, orem a Deus para que Deus abra a vossa mente,
para vocês entenderem as mensagens do Atalaia de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, as quais nós podemos conhecer o que nos é dado por Deus gratuitamente. Por Deus, nós não pregamos cobrando nada de ninguém. Tudo nós pregamos gratuitamente. Nós não pregamos as nossas mensagens baseadas na sabedoria dos homens teológicos deste mundo que jaz no maligno, mas pregamos com as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quando eu comparei as coisas espirituais com as espirituais, descobri o porquê o meu canal no YouTube não cresce. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais para os homens naturais lhes parecem loucura e não pode entender mesmo, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito Santo de Deus, mas o homem espiritual discerne bem tudo e ele não é discernido por ninguém. Paulo disse que o homem espiritual tem a mente de Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus que no meu canal tem 131 pessoas com a mente aberta, com a mente de Cristo, para ouvir as nossas mensagens. Irmãos que têm a mente de Cristo, irmãos em Cristo Jesus. De pouco em pouco, Deus está abrindo a mente de muitos irmãos para compreenderem as coisas do Espírito de Deus. Os homens naturais não se inscrevem no meu canal porque as minhas mensagens para eles são loucuras. Os homens naturais nem sequer visualizam as mensagens, porque o Deus deles diz para eles: não se inscrevam neste canal, Atalaia da Última Hora, nem visualizem as suas mensagens, porque as nossas mensagens é coisa de louco e de quem perdeu o juízo. Estas mesmas palavras disseram com Jesus Cristo e com Paulo. Disseram que Jesus Cristo estava louco, estava fora de si e tinha perdido o juízo, e proibiam os fiéis de ouvir o que Jesus Cristo ensinava. Paulo disse: o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, mas aprendi com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Todos que aprendem com Jesus Cristo têm a mente de Cristo. Se de hoje em diante o meu canal crescer em número de pessoas, é um sinal que Jesus Cristo está entrando na mente dos irmãos. Provera a Deus que os irmãos abrissem a mente para entender as Escrituras nos seus originais. Somente o Espírito de Cristo pode abrir a mente dos irmãos para entenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Irmãos em Cristo Jesus, tenho recebido muitos elogios dos irmãos naturais que não têm o Espírito de Cristo. Sabe qual é os elogios que eu recebo dos irmãos naturais? Eles me chamam de herege, falso profeta, louco, endemoniado, sem juízo, por causa das mensagens que eu prego no meu canal do YouTube. Quando os irmãos naturais começam a ouvir uma das minhas mensagens, são interrompidos pelo o seu Deus, que fala forte aos ouvidos deles e diz: parem de ouvir estas mensagens deste herege. O Deus dos irmãos naturais fala boca dos seus filhos nos púlpitos das suas sinagogas. Tudo que os irmãos naturais querem fazer, eles buscam a confirmação do seu Deus
que fala na boca dos seus líderes nos púlpitos das sinagogas. Os irmãos naturais vão às sinagogas para ouvir Deus falar na boca do líder que está atendendo o santo culto na santa sinagoga. Todos os irmãos naturais têm convicção de que o Deus deles fala com ele nos púlpitos das sinagogas. Compra e vendas, casamentos, viagens, tudo é confirmado pela boca do líder que recebe a palavra do céu diretamente do trono de Deus, diz eles. Para os irmãos em Cristo Jesus terem uma ideia, como este Deus dos irmãos naturais é tão exclusivista, ele só fala na boca do ministério. Qualquer revelação que não seja revelado para o ministério, ninguém recebe. Porque é assim que o Deus deles ensina, nos púlpitos das sinagogas. O Deus dos irmãos naturais está obrigado a obedecer aos líderes na hora que eles quiserem. Eles vão para a sinagoga e ao sair de casa diz para o seu Deus: eu hoje vou buscar uma confirmação para comprar um carro. Quando o irmão natural acaba de dizer estas palavras para o seu Deus, a partir de então o Deus deles está obrigado, à noite, mandar os seus anjos para revelar para o irmão natural que está atendendo o culto, para falar com o irmão natural que foi buscar a confirmação para comprar o carro. Isto se repete diariamente com viagens, com casamentos ou com qualquer tipo de comércio que eles querem realizar. Irmãos, em Cristo Jesus, eu agradeço ao Deus vivo e verdadeiro que aprove revelar seu Filho Jesus Cristo na minha vida e me mostrou através das Escrituras Sagradas muitos segredos que estavam ocultos para ser revelados nos finais dos tempos, antes do toque da última trombeta. Irmãos em Cristo Jesus, comigo e com milhares de irmãos em Cristo Jesus, está se cumprindo as palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome de Jesus Cristo. Este é o grande ódio dos irmãos naturais, as minhas mensagens, porque Deus me revelou que este Jesus, ou este Senhor Jesus das religiões, não é o Cristo Jesus das Escrituras Sagradas. Já fui desafiado para debate nas redes sociais, dizendo o desafiador para mim: eu quero lhe provar nas redes sociais para o mundo inteiro ouvir que você é um herege. Eu não aceitei o debate, porque as Escrituras Sagradas nos ensinam que o servo de Deus, do Deus vivo, não contende com ninguém aqui na terra, principalmente nas redes sociais. Irmãos, em Cristo Jesus, façam o que eu fiz. Comparem o Deus das Escrituras Sagradas com o Deus das religiões. Comparem o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas com o Senhor Jesus das religiões. Agora, irmãos, tem uma coisa, tem um porém. Os irmãos forem examinar as Escrituras Sagradas, peça a guia do Espírito de Cristo Jesus. Quem recebe a guia do Espírito de Cristo passa a ter a mente de Cristo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Paulo nos afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16. Todos que não têm o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Diz que não tem a mente de Cristo. Paulo disse que esse tal não é de Cristo. Paulo chamou de homens naturais.
E estes homens naturais são cegos e guia de cegos. Confirmado pelo Senhor Jesus Cristo, veja Mateus 15, 6 a 14. Os homens naturais vivem de tradições, como os fariseus, invalidam a palavra de Deus para seguir a tradição dos fariseus. Para os irmãos em Cristo não terem dúvidas, leiam Mateus 15, versículos 6 a 14. Jesus Cristo disse: deixai-os, são cegos e guia de cego. Se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo de perdição eterna. Irmãos, dá para se conciliar o Senhor Jesus dos homens naturais com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Somente os homens naturais podem dizer que o Senhor Jesus dos homens naturais é o mesmo Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Irmãos em Cristo Jesus, nós temos que discernir os espíritos para saber se os espíritos são de Deus ou aqui da terra, ou deste mundo, porque a terra está lastrada de espíritos malignos que veio dos céus aqui para esta baixa terra. E por ordem de quem estes espíritos estão aqui na terra? Por ordem do Criador, estes espíritos foram expulsos dos céus aqui para esta terra, para enganar o povo natural da terra. Todos que forem naturais são enganados por estes espíritos malignos que Paulo falou na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Esta profecia de Paulo era para os finais dos tempos. E nós estamos nos finais dos tempos, profetizado por Paulo. Espíritos enganadores, doutrina de demônios, nos púlpitos das sinagogas. E ai de quem pregar contra esses pregadores que pregam nas sinagogas. Não tem igrejas na terra, tem sinagogas, aquelas mesmas sinagogas que tem na igreja do Apocalipse. Os irmãos sabem que só tem duas igrejas na terra, a igreja do Deus dos céus e a igreja do Deus da terra. O Deus deste século tem travado uma guerra aqui nessa terra com os seguidores do Deus dos céus. Jesus Cristo disse que nós não devemos temer ao Deus da terra, porque este Deus da terra só tem poder de matar a carne e depois não pode fazer mais nada. Nós devemos temer ao Deus dos céus, que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Jesus Cristo disse que o Deus deste século tem poder de matar a carne, mas não tem poder de matar a alma, porque só quem tem poder de matar a alma é o Deus dos céus. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A esse sim nós devemos temer. Mas temer aos homens naturais, não devemos temer. Porque esses homens naturais, eles temem ao Deus da terra e rejeitam os enviados do Deus dos céus. Jesus Cristo disse: quem recebe os que eu envio, recebe a mim e a meu Pai que me enviou. Quem rejeitar os meus enviados, está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Lucas 10, 16, João 3, 19 e 20. Irmãos, em Cristo Jesus e os irmãos naturais, estas mensagens é um aviso de Deus, ou seja, do Deus dos céus para os povos da terra, para os povos naturais da terra. Naquele dia, não vai ter desculpa dizendo: Senhor, eu nunca ouvi ninguém na terra falando sobre o Deus dos céus e o Deus da terra. Sabe que os povos naturais aqui da terra vão ouvir naquele dia?
Jesus Cristo vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades, vão para o fogo eterno que está preparado para o Deus da terra e todos os seus seguidores. Irmãos, o Deus da terra tem conseguido enganar os povos naturais da terra com falsos milagres, o qual Jesus Cristo já tinha nos advertido quando ele esteve nesta baixa terra. Veja Mateus 24 e 25, as advertências de Jesus Cristo. Os povos naturais da terra são enganados porque não crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está nas Escrituras Sagradas. Os povos naturais da terra procuram o Deus da terra pelos milagres que eles operam no meio deles, ou seja, no meio do povo natural. O povo natural não tem conhecimento das palavras do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Os povos naturais da terra só conhecem o Deus desse século, ou seja, o Deus terreno, que biblicamente é reconhecido como Deus desse século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. A missão do Deus desse século, nesta terra, é cegar os seus seguidores, para eles não abrir os olhos e não vejam o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Os seguidores do Deus deste século são cegos e guiados por cegos. Jesus Cristo disse estas palavras com os líderes religiosos e os seus fiéis daquele tempo em que ele esteve nesta baixa terra. Estas mesmas palavras de Jesus Cristo têm a mesma validade para os nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio. Se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, os religiosos naturais iriam ouvir estas mesmas palavras, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Esta semente de fariseus tem crescido demais na terra, dos anos 1517 para cá. Vamos aguardar na justiça de Deus dos céus. Ele vai tomar ou fazer ele vai tomar providência com este povo naturais aqui da terra. Como ele tomou providência com os povos naturais da terra no tempo de Noé. Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque Deus acabou com o mundo antigo, do tempo de Noé. Deus disse que iria acabar com o mundo antigo do tempo de Noé por causa da corrupção dos povos naturais da terra. Qual é a diferença dos povos naturais do tempo de Noé para os povos naturais do século XXI, terceiro milênio? Quem tem a mente de Cristo está vendo que não há nenhuma diferença dos povos naturais do tempo de Noé para os povos naturais do século XXI. Mas os povos naturais não podem ver nenhuma diferença, porque são cegos e guiados por cegos. E o Deus que eles seguem é cego. E também, sendo cego, tem que guiar o seu povo é para as trevas. Então, como esse Deus não tem luz própria, ele guia o seu povo, que são natural, para as trevas. Porque é o Deus das trevas e vive na escuridão das trevas. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo está resgatando um povo seu, zeloso de boas obras, do meio das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é lamentável de se dizer, para um povão que vive nas trevas aqui na terra, sabem quem é este?
Sabe quem é este povão que são naturais e vivem nas trevas aqui na terra? É um povo que são denominados evangélicos. Este povo denominados evangélicos na terra é uma vergonha para Deus, ou seja, é uma vergonha para o Deus dos céus. A glória deste povão denominacionado evangélicos na terra é uma vergonha para o Deus dos céus. O Deus dos céus, nesses últimos tempos, está levantando o tapete destas denominações religiosas da terra e mostrando o tamanho da sujeira que tem debaixo dos tapetes das denominações religiosas da terra. Irmãos, em Cristo Jesus, a sujeira é muito grande, é mais do que nós imaginamos. Quem diria que tivesse esta sujeira tão terrível debaixo dos tapetes das denominações religiosas? Quem diria que ia ser encontrada debaixo dos tapetes dos sistemas religiosos? Tamanha sujeira. Irmãos, em Cristo Jesus, os irmãos naturais que não crêem nas mensagens do Atalaia da última hora, Deus quer tirar um povo seu que tem dentro dos sistemas religiosos da terra. Este povo é um povo que são escravos dos sistemas religiosos, vivem como escravos de uma religião, não saem das religiões por medo de perder a sua salvação, porque o líder diz que quem sair da religião perde a salvação eterna. E com a mente cauterizada, engana os menos esclarecidos que não conhecem o Deus dos céus, só conhecem o Deus da terra, ou seja, o Deus deste século. Quero fazer um convite para todos que teve paciência de ouvir esta mensagem até agora. Mensagem esta revelada pelo Espírito de Cristo Jesus. A partir de hoje, deixe de servir ao Deus da terra, ou seja, o Deus das religiões da terra. Venha fazer parte dos pequeninos, ou seja, do pequeno rebanho escolhido por Jesus Cristo, ou seja, pelo Deus dos céus. Este pequeno rebanho está sendo tirado para fora dos sistemas religiosos da terra, para adorar o Deus dos céus em espírito e em verdade. Deus se aproveu ou se agradou deste pequeno rebanho que ele está tirando do meio dos lobos cruéis da terra, que se vestem com peles de ovelhas. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem do Atalaia de Deus dos céus e o conselho revelado pelo Deus dos céus para os povos naturais da terra, antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não tocar, os povos naturais da terra têm uma chance de se converterem ao Deus dos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povos naturais da terra, não deixem para se prepararem de última hora. Veja a parábola das 10 virgens. Foram se preparar de última hora e não deu mais tempo. A porta se fechou e não adiantou bater na porta pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir a porta. Não adianta lamentação naquele dia. Aquele dia é dia de juízo com todos os povos naturais da terra. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. A terra está cheia de juízes. Faça uma pesquisa. Quantas religiões tem na terra? O tanto de religião que tem na terra é o tanto de juízes que tem na terra. Todos para fazer julgamento precipitado com o povo que estão saindo das religiões. Cada religião tem o seu próprio Deus. Uma coisa que os irmãos não sabem, vão ficar sabendo agora. O Deus dos céus nunca fundou nenhuma religião aqui na terra.
veio o Filho do Deus vivo, também não fundou nenhuma religião na terra. Então a pergunta é, e quem fundou as religiões na terra? Se não foi Deus e nem Jesus Cristo? Quem fundou as religiões na terra foi os homens por avareza e fazer comércio das almas dos humanos na terra. E o povão, como animais irracionais, pensam que a salvação está em se agregar a um sistema religioso aqui na terra. As religiões trabalham com magia e hipnotismo. Para quem não sabe, vão ficar sabendo agora. O hipnotismo faz uma lavagem cerebral nas pessoas naturais, que eles são capazes de comer uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Irmãos em Cristo Jesus, o que vocês estão ouvindo é real e verdadeiro. Já contemplei com os meus olhos, em uma emissora de TV, um mágico hipnotizando a mente das pessoas. O mágico fazia uma lavagem cerebral na mente das pessoas, que elas tinham que obedecer a tudo que o mágico mandasse fazer. O mágico disse, esta pessoa vai contar até 10, mas ela não vai dizer o número 8. O mágico disse para a pessoa que estava hipnotizada, conte de 1 a 10. A pessoa começou a contar de 1 a 10. Conforme a palavra do mágico, a pessoa não iria dizer o número 8. A pessoa hipnotizada não disse realmente o número 8. Ela contou de 1 a 10, mas quando chegava no número 8, ela não falava e passava para frente. O mágico disse, veja como eu consigo hipnotizar a mente das pessoas. Me traga uma cebola. Eu vou fazer esta pessoa comer esta cebola, pensando que está comendo uma maçã. Assim ele fez, deu a cebola à pessoa e disse, coma esta maçã. A pessoa pegou a cebola e começou a comer. O mágico perguntava para a pessoa, o que você está comendo? A pessoa respondia, estou comendo uma maçã. O mágico disse, eu agora vou desfazer o hipnotismo. Veja o que vai acontecer com a pessoa. Vai sair lágrimas dos olhos dele quando ele voltar ao normal, porque ele está comendo uma cebola. Então, como ele voltou ao normal, lágrimas saíram dos seus olhos. Estava comendo uma cebola, pensando que estava comendo uma maçã. O mesmo está acontecendo com os religiosos da terra. Os líderes religiosos hipnotizaram os seus fiéis e eles estão comendo uma cebola, pensando que estão comendo uma maçã. Os religiosos naturais da terra pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham. Por quê? Os seus líderes dizem que se eles não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus. Somente uma mente hipnotizada pode abrir a boca e dizer, eu pago o dízimo para Deus. Pagar dízimo para Deus. Todas as religiões ensinam mentira para os seus fiéis. E uma das maiores mentiras é pagar dízimo para Deus. Ou pagar dízimo para não roubarem a Deus. Esta mentira do dízimo para Deus cheira mal nas narinas do Deus dos céus. Eu desafio a todos os religiosos da terra para eles me mostrarem, de Gênesis ao Apocalipse, um versículo para ter base para cobrar o dízimo dos seus fiéis mensalmente em dinheiro. O dízimo das religiões é antibíblico e anticristão, porque o dízimo da lei era de cereais, isso anualmente. Então não existe na Bíblia nenhum versículo para se basear em cobrar dízimo mensalmente em dinheiro. É um dízimo inventado, criado pelos homens da terra, pelos homens malignos, com o coração cheio de ganância e avareza, criaram esse dízimo mensalmente em dinheiro. Quem paga dízimo aqui na terra
não está pagando dízimo para o Deus dos céus. Está pagando dízimo para o Deus da terra. Para o Deus deste século. Desperta do hipnotismo das religiões da terra, povo natural, povo sem discernimento, povo sem entendimento, povo que não querem ouvir a voz do Deus dos céus, preferem ouvir o Deus da terra e rejeitam o Deus dos céus. Hoje vocês têm uma escolha. Quem vocês vão escolher? O Deus dos céus ou o Deus da terra? Todos que escolher o Deus da terra vai ficar à esquerda do justo juiz naquele dia. Todos que escolherem o Deus dos céus vai ficar à direita do justo juiz naquele dia. Está nas mãos de vocês, para vocês escolher hoje a salvação ou a condenação, a bênção ou a maldição. Veja Mateus 25, 31 a 46. Deus manda falar para os povos naturais da terra hoje. Se ouvirem a minha voz pela boca dos meus atalaias hoje, não endureçais os vossos corações como fizeram no passado com Moisés, lá no deserto, ou fizeram com os atalaias do passado. Abram os vossos corações para ouvir os meus atalaias da última hora. Ouçam hoje, não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Vocês não estão rejeitando, simplesmente um homem, estão rejeitando os meus atalaias que eu estou enviando. Vocês estão rejeitando a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, que isso está na Bíblia. Ele diz que quem rejeitar os que ele envia está rejeitando a ele próprio e a Deus. Então eu enviei o meu único filho para fazer uma nova aliança com todos os povos naturais da terra. Mas os povos naturais rejeitam o meu filho na terra. Quando o meu filho esteve nesta baixa terra, ele disse, e ficou escrito para que os povos da terra praticassem as suas palavras na terra. Veja Lucas 21, 17 a 19. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim, crendo no nome de Jesus Cristo, e não no nome de um Jesus que alguém criou. Dentro de poucos anos para cá, criaram um Senhor Jesus, um Jesus aí para as religiões, para lutar contra Jesus Cristo e os seus seguidores. Então Jesus Cristo disse, já avisou naquele tempo, que quem seguisse a ele ia ser odiado por causa do nome dele. E ele disse que na nossa perseverança, nós ia salvar as nossas almas. Irmãos, são bem-aventurados todos que forem odiados nesta terra por causa do nome de Jesus Cristo. Muitos irmãos naturais não gostam de mim e nem de ouvir as minhas mensagens. Por quê? Descobri, examinando as Escrituras Sagradas, que este Senhor Jesus das religiões não é o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. É um Senhor Jesus que nega o nome de Cristo. Muitos irmãos não acreditam, mas foi uma revelação que Deus me mostrou, examinando as Escrituras Sagradas, que o nome do Filho do Deus vivo não é somente Jesus, nem Senhor Jesus. O verdadeiro nome do Filho do Deus vivo é Senhor Jesus Cristo, provado pelas Escrituras Sagradas. Veja 1 Coríntios 8, 5 e 6. Nos Evangelhos, o Filho de Deus é reconhecido como Jesus Cristo e não como Senhor Jesus, como os religiosos naturais reconhecem em toda a face da terra. Veja duas vezes nos Evangelhos, João 1, 16, 17 e João 17, versículo 3. Não encontramos nas Escrituras Sagradas nenhum versículo dizendo que nós seremos salvos por meio do Senhor Jesus, mas seremos salvos por meio de Jesus Cristo. A verdade veio por Jesus Cristo. A salvação veio por Jesus Cristo.
Paulo diz que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Se os irmãos encontrarem nas Escrituras Sagradas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles pronunciando o nome do Filho de Deus de Senhor Jesus, foi um erro do tradutor das Escrituras Sagradas. Quando os apóstolos iam pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciavam com todas as letras, Senhor Jesus Cristo. Para mim é muito gratificante, diante de Deus, os homens naturais me odiarem, a mim e ao meu canal, por causa do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha nos advertido que nós seríamos odiados por causa do seu nome. E qual o verdadeiro nome bíblico do nome do Filho do Deus vivo? Paulo nos dá a resposta em 1 Coríntios 8, 5, 6. Pedro nos dá a resposta em 2 Pedro 1, 1 a 21. João nos dá a resposta em 1 João 5, 19 a 21. Judas nos dá a resposta, Judas 1, 1 a 25. Tiago nos dá a resposta, Tiago 1 e 1. Tiago 2 e 1. Paulo nos deu a resposta em todas as suas cartas. Não encontramos nas cartas de Paulo nenhuma saudação em nome do Senhor Jesus. Todas as saudações de Paulo eram em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos usar esta palavra de Paulo para os irmãos naturais que me refutam por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11 e 16. Todas as igrejas de Deus na terra reconhecem o Filho de Deus como Senhor Jesus Cristo. As igrejas do Deus da terra não reconhecem o Filho do Deus vivo, Filho do Deus dos céus, como Senhor Jesus Cristo. Só reconhece como Senhor Jesus ou Jesus, negando o nome de Cristo. João dizia na sua primeira carta, capítulo 1, 22 e 23. João chamou os que negam de chamar o Filho de Deus de Senhor Jesus Cristo. João chamou de mentiroso e anticristo. Meus queridos irmãos naturais, que me desafiam para fazer debate nas redes sociais. Eu não vou fazer debate com vocês nas redes sociais, porque vocês não têm como me provar dentro das Escrituras Sagradas que eu sou um herege, porque não creio no Senhor Jesus das religiões da terra. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus dos céus. Se algum irmão natural quer me rejeitar ou quer me refutar, pode me refutar nas redes sociais, não tem problema. E pode dizer, com todas as letras, o meu nome nas redes sociais, e dizer, o irmão Ferreira, ele é um herege, porque ele não crê no nome do Senhor Jesus, só crê no nome de Jesus Cristo. Podem dizer que eu sou um herege, não tem problema não. Porque eu só creio no nome de Jesus Cristo, só oro no nome de Jesus Cristo. Se isso for heresia, eu vou permanecer na minha heresia até o fim da minha vida terrena. Crendo em Jesus Cristo, orando no nome de Jesus Cristo. E não creio no Senhor Jesus das religiões da terra. Me desculpem se a mensagem ficou muito longa. Eu não entendo os povos da terra. Não escutam uma mensagem porque dizem que é muito longa. E estas mesmas pessoas fazem programas, fazem live nas redes sociais de hora e meia, 2 horas. E até mais, muitas vezes. Irmãos, muitas vezes irmãos se lamentando que não escutam as minhas mensagens porque são muito longas. As minhas mensagens podiam ser de 10 minutos, que os irmãos naturais ainda não escutavam. Eu não peço nem desculpa aos irmãos naturais, que não gostam de ouvir as minhas mensagens. Quem não gosta de ouvir as minhas mensagens é porque é um homem ou uma mulher natural. Para os irmãos naturais, as minhas mensagens é uma loucura, porque as coisas
espirituais, só quem pode entender é os homens e as mulheres espirituais. Se as mensagens espiritual e os irmãos são naturais e carnais, como podem entender as minhas mensagens? São homens materiais e carnais. Quanto os povos da terra não renunciarem os sistemas religiosos da terra, não vão poder entender as coisas espirituais da parte do Deus vivo dos céus. Paulo disse, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado todos os dias pelos religiosos da terra, conforme está em Romanos 2, 24. Este povo religioso são inexcusáveis, porque o que de Deus se pode conhecer, eles conhecem, estudam a Bíblia todos os dias e dizem que conhecem a Deus profundamente, mas pelas obras deles negam o conhecimento que eles têm de Deus. O que Deus ordena que se faça, os religiosos só fazem tudo ao contrário. Para a vossa meditação, leiam Romanos capítulo 2, 1 a 16. Irmãos em Cristo Jesus, vai chegar um dia em que Deus vai julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo e não pelo Senhor Jesus. Então, como está escrito aqui, né? Deus vai julgar o segredo dos homens. Então, os homens, Deus tem um segredo com os homens, que eles não sabem que segredo é esse. É porque eles vivem todos os dias chamando Jesus Cristo de Senhor, Senhor, e pensam que vão entrar no reino de Deus só porque chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor. Mas este segredo vai ser revelado naquele dia, quando eles vão dizer, Senhor, Senhor, preguei em teu nome, curei, expulsei demônio, fiz milagre. Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Então é este o segredo que vai ser revelado por Jesus Cristo naquele dia. Irmãos, nós não estamos desviando nenhum dos irmãos da sua fé. Queremos conscientizar os irmãos que a única fé que pode te salvar é a fé no Senhor Jesus Cristo. Não confundam o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas com o Senhor Jesus das religiões. Os irmãos querem uma dica para entrar no reino de Deus? Leia João 1, 16, 17. João 17, versículo 3. João 14, 6. Jesus Cristo diz aqui que ninguém, quando ele diz ninguém a ninguém, entra no céu se não for por ele. Então, se esse Jesus das religiões não é o Filho de Deus, então ninguém vai entrar no reino dos céus pelo Jesus das religiões, ou pelo Senhor Jesus das religiões. Tem que entrar nos céus pelo Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, nós estamos acabando de gravar esta mensagem, dizendo para vocês, o único que te pode levar para os céus tem o seu nome em todas as Escrituras Sagradas, Jesus Cristo. Mais uma alma entrará no reino dos céus por meio de um sistema religioso ou por meio do Senhor Jesus das religiões da terra. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. O Senhor Jesus, nas religiões, ele não tem poder de fazer nada por ninguém, só tem poder de enganar o povo, seduzir o povo para viverem nas religiões, sendo enganado. Eles enganam e são enganados. O Senhor Jesus Cristo, ele pode salvar todos, mas ele quer que as pessoas o reconheçam, que Deus é único e verdadeiro, e ele, como Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Sim, esta é a salvação. Então, meus queridos irmãos, a partir de hoje, renunciem o Senhor Jesus das religiões e recebam Jesus Cristo no seu coração para ser salvo e ter a vida eterna. Um dia que você passar dessa vida para outra, ter a vida eterna com Cristo Jesus nos céus. Porque as religiões da terra, é lamentável, mas estão enganando essas multidões e multidões, usando o nome de um Senhor Jesus, dizendo eles que é o Filho do Deus vivo. Não é. Biblicamente, o Filho do Deus vivo chama-se Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo.
Então, meus queridos irmãos, estamos terminando aqui a nossa mensagem, agradecendo todos aqueles que tiveram a paciência de ouvir a nossa mensagem. E os que ainda não ouviram, procure ouvir. Tire um tempinho para ouvir essa mensagem, que você não vai se arrepender. Então, este é o conselho revelado dos céus para o povão aqui da terra. É o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.